Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor estejam com todos. Amém? Bom, como o pastor já falou, nós estamos em comemoração aos 500 anos da Reforma e a data de celebração ela tem relação com o dia em que Lutero pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. O texto bíblico que Lutero utilizou como referência para a sua reflexão, usado por Deus, é claro, se encontra em Romanos, capítulo 1, versículos 16 a 17, em especial o versículo 17, que diz que, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Da Reforma e dos argumentos de Lutero, podemos elencar, por exemplo, algumas verdades. A primeira marca da verdadeira igreja é aquela que prega e aplica a santa palavra, como o pastor pregou hoje pela manhã. A segunda marca decorre da primeira, é de que a fé de cada cristão é alimentada pela pregação do Evangelho, o que explica porque o que mais importante no culto reformado é a pregação da sua palavra. E, claro, como o próprio pastor já falou também, os 5 solas da Reforma Protestante: só a Escritura, só a graça, só a fé, só Cristo e só Deus é dada toda a glória. Foi Lutero que afirmou ainda que somente a palavra de Deus tem caráter normativo e não a autoridade do Papa ou a tradição da Igreja. No dia 17 de abril de 1521, prestes a enfrentar um concílio, Lutero fez a seguinte afirmação: a não ser que seja convencido pelas Escrituras, a minha consciência está presa à palavra de Deus. Isso nós falamos claramente sobre Lutero e o divisor de águas que ele provocou, mas não poderíamos deixar de falar dos pré-reformadores, e eu não vou citar todos aqui, mas posso destacar 2. John Wycliffe, na Inglaterra, que com seu realismo teológico promoveu uma série de mudanças também, dando início e sendo um dos precursores aí da Reforma Protestante. E também falar de John Hus, cujo sobrenome tem relação com significado de ganso, e ele gerou um grande avivamento exatamente 102 anos antes de Lutero pregar as 95 teses. E o que me chamou, buscando no seu histórico, é que em 1410 ele foi queimado vivo e morreu defendendo princípios que Lutero, 102 anos a posteriori, viria a afirmá-los. E antes de ser queimado, ao ser queimado, ele morreu cantando um hino a Deus, defendendo aquilo que ele acreditava da necessidade de reforma da igreja. E John Hus, enquanto ele estava para ser queimado, ele afirma que ele faz a seguinte declaração: hoje vocês estão queimando um ganso, que é a tradução do nome dele, mas depois de 100 anos encontrar-se-ão com um cisne, e este não poderão queimar. Essa afirmação ele faz, como eu disse, exatamente 102 anos depois. Lutero vem e prega as 95 teses, fazendo quase uma afirmação profética de que após 102 anos haveria início à Reforma Protestante. Quando nós, queridos irmãos, quando nós afirmamos sobre as questões da reforma, aqui em nenhum momento nós queremos destacar ou exaltar qualquer um desses reformadores, mas sim o que para nós é mais importante, e tenho certeza que o reverendo Alderi vai falar sobre isso. O mais importante é destacar que cada um desses irmãos foram instrumentos de Deus para promover as mudanças que Deus queria para a sua igreja. Com essa introdução, nessa manhã, nós recebemos o reverendo Alderi, agradecemos a presença dele, a disposição de estar aqui conosco, não somente nessa manhã, mas desde ontem e à noite também, ele estará pregando conosco. Apenas para conhecermos um pouco o reverendo Alderi, ele possui doutorado em História da Igreja pela Universidade de Boston, é professor de Teologia Histórica no Centro Presbiteriano de Pós-Graduação Andrew Jumper, lá em São Paulo, vinculado ao Mackenzie, e além de ser o historiador oficial da nossa igreja.
A título de orientação, nós informamos na semana passada que as perguntas poderão ser realizadas por meio daqueles pequenos papéis que nós distribuímos. Atrás lá se encontra o Ney. Se alguém quiser fazer alguma pergunta que tenha relação com a reforma, qualquer dúvida, o Ney está lá, é só levantar a mão que ele entrega a caneta, e o Rui também se encontra à direita. Ao final, nós esperamos deixar ali uns 10 minutos para que a gente possa pegar essas perguntas, além das perguntas que já foram pré-selecionadas. Eu creio que, com o reverendo Alderi, nós podemos aqui, se não tirar todas as dúvidas, mas a grande maioria delas certamente serão tiradas. Eu gostaria de passar a palavra inicial para o senhor, e a expectativa é que nós façamos algumas perguntas e ele responda até o momento em que abriremos para as perguntas que forem escritas. Queridos irmãos, eu fico muito feliz com essa oportunidade para falar a vocês a respeito da reforma, né, não somente pregar a palavra, mas falar a respeito da reforma do século XVI, porque nós estamos, como foi dito, no ano do 5º centenário da reforma, e eu, particularmente, como historiador da Igreja Presbiteriana do Brasil, estou profundamente envolvido com as comemorações. Eu sou o relator da comissão do Supremo Concílio, encarregada das comemorações dos 500 anos. Então, existe toda uma série de iniciativas, uma série de eventos que irão constituir essas comemorações desse evento tão significativo, desse marco tão significativo que é a reforma da qual nós somos os herdeiros. Então, me sinto muito feliz de estar aqui na Igreja de Brasília. É a primeira igreja que me convida esse ano para falar a respeito desse assunto. Eu estarei visitando muitas igrejas, seminários e outros locais no segundo semestre, mas agora, no primeiro semestre, então, é a primeira oportunidade que tem para isso e me sinto feliz com isso. Pastor, muito obrigado, e certamente o senhor já está programado para vir aqui no segundo semestre de novo. Se pudéssemos, nós programaríamos mais umas 4 visitas do senhor aqui. E eu gostaria de começar com uma primeira pergunta que fala exatamente sobre a natureza da reforma. Qual foi a natureza primordial da reforma? Ela foi política, ela foi social ou ela foi intelectual? Pois é, os historiadores, principalmente seculares, eles têm essa tendência, eu diria já uma verdadeira mania, de ver a reforma do século XVI apenas como um fenômeno secular, ou seja, um fenômeno social, político, cultural, intelectual e por aí vai, sem dar ênfase ao cerne da reforma, ou seja, a sua natureza mais essencial, que é espiritual e religiosa. A reforma do século XVI foi um movimento de natureza religiosa, espiritual, mas que, evidentemente, até por causa das características da sociedade da época, teve repercussões muito amplas para tudo. Daí, então, as suas consequências no âmbito político, no âmbito social, no âmbito econômico, intelectual e assim por diante. Mas a reforma foi, essencialmente, um movimento de natureza espiritual, preocupado com o relacionamento com Deus e com o retorno às fontes mais legítimas da fé cristã, que são as Escrituras Sagradas e, especialmente, o Novo Testamento. Nós já vemos isso na própria experiência religiosa de Lutero. O estupim da reforma, de maneira muito clara, quando nós lemos, quando nós vamos aos fatos, né, que estão relacionados com o início da reforma, nós vemos que a reforma começou inicialmente e primordialmente por causa da profunda experiência pessoal de Martinho Lutero com a doutrina bíblica da justificação pela graça mediante a fé somente. Tudo mais foi consequência disso. Então, essa é a natureza essencial da reforma. Obrigado, pastor. Então, a gente pode chegar à conclusão que esse processo de reforma e o desejo por uma reforma, ele não acabou sendo de um dia para o outro, ele foi um processo mais contínuo. O senhor pode explicar alguma coisa a respeito disso? Se ele foi recente ou já vinha desde tempos antigos? Então, tendo dito tudo isso que eu falei há pouco, né, isso não significa que a reforma simplesmente começou ali com Lutero e não houve nenhum antecedente da reforma. A gente observa na história da igreja que durante vários séculos já foram
se reunindo certas condições, certas circunstâncias que contribuíram para aquilo que Lutero fez. Por exemplo, já durante pelo menos uns 200 anos, era comum se ouvir na Europa um clamor da parte de muitas pessoas, tanto líderes quanto pessoas comuns, um clamor, e essa era a expressão que se usava na época, por uma reforma na cabeça e nos membros. As pessoas diziam com frequência, a igreja precisa de uma reforma na cabeça e nos membros, ou seja, de alto a baixo, uma reforma completa. E então, por causa de uma série mesmo muito grande de problemas, de irregularidades que vinham escandalizando, que vinham afligindo as pessoas já por algum tempo. Então, antes da reforma, houve, por exemplo, uma crise de autoridade, uma coisa que é apontada pelos reformadores, uma crise de autoridade, a partir do próprio clero, né? Um clero que muitas vezes tinha um preparo muito precário e também, muitas vezes, uma vida moral muito irregular. Então, isso já criava dificuldades sérias para a imagem da igreja junto aos fiéis. Mas também nas altas esferas, os envolvimentos políticos do papado. Houve lá um período que ficou conhecido como o cativeiro babilônico da igreja, onde o papado foi transferido para uma cidade do sul da França, Avignon. E a isso se seguiu um outro período, que durou cerca de 40 anos, e que ficou conhecido como o grande cisma do Ocidente, ou seja, a existência simultânea de 2 papas, um em Avignon e outro em Roma, cada qual se considerando o papa legítimo e excomungando o outro, né? E, finalmente, um terceiro papa na cidade de Pisa. Então, isso chocou profundamente as consciências da época, né? E mostrou para as pessoas que havia uma necessidade mesmo de uma reformulação de muita coisa na vida da igreja. Um outro fenômeno, os chamados papas do Renascimento, aqueles papas ali do final do século XV, do início do século XVI, que eram indivíduos de moral bastante duvidosa, muitos deles, como Alexandre VI. Outros tinham preocupações meramente seculares, como Júlio I, que foi um papa guerreiro. Ele comandava pessoalmente os exércitos papais na defesa dos territórios e dos interesses da igreja. E o famoso Leão X, o papa da época da Reforma, o papa da época das 95 teses, que quando se tornou papa, teria dito a frase extremamente reveladora: agora que Deus nos deu o papado, vamos desfrutá-lo. Ou seja, a liderança da igreja era uma coisa a ser curtida, né, a ser desfrutada, e não uma missão, um ministério pastoral a ser exercido. Então, somaram-se todos esses fatores, mais a obra dos pré-reformadores que foram mencionados há pouco, como fatores que contribuíram para aquilo que Lutero acabou fazendo. Perfeito. O senhor poderia nos explicar a respeito da motivação clara das 95 teses de Lutero? Ou seja, o que motivou ele a pregar as 95 teses e justificou? Lutero era aquele monge agostiniano alemão lá da Saxônia, ou seja, da Alemanha Oriental, que a certa altura lá da sua vida tornou-se professor de Bíblia. Isso é muito interessante, né? Professor de escritura numa nova universidade que havia sido fundada em 1502, então a Universidade de Wittenberg. E Lutero ali precisava então lecionar aos seus alunos a respeito de diferentes livros da Bíblia. Então ele deu lá um curso a respeito de Salmos, ele deu um curso a respeito de Efésios, a respeito de Romanos, e precisando estudar então mais a fundo a Escritura para dar as suas aulas, para dar o seu curso, os seus cursos, ele ficou impressionado com a verdade bíblica lá destacada pelo apóstolo Paulo, de que o justo viverá pela fé. Ou, como alguns traduzem, o justo pela fé viverá. Aquele que é justificado pela fé viverá em consequência disso. Mas, enfim, Lutero tinha uma preocupação muito grande com o conceito da justiça de Deus.
Ele achava que a justiça de Deus era aquela justiça severa, punitiva, mediante a qual Deus fica constantemente perscrutando, examinando a vida das pessoas para puni-las pelos seus pecados. E a maneira de satisfazer essa justiça seria através da prática de boas obras. Quando, ao se deparar com passagens bíblicas como essa, ele passou a ter uma noção completamente diferente da justiça de Deus. A justiça de Deus não como algo que Deus exige de nós, mas como algo que Deus nos concede graciosamente em Cristo. E as obras que venhamos a praticar não são condições para a recepção dessa justiça, mas são uma consequência dessa recepção. É apenas um sentido de agradecermos a Deus e de consagrarmos as nossas vidas a Ele. Pois bem, quando Lutero estava tendo essa nova compreensão das Escrituras e do Evangelho, um frade dominicano chamado João Tetzel apareceu nas proximidades de Wittenberg pregando as indulgências, o perdão da igreja para os pecados, a liberação das pessoas da necessidade de praticar muitas penitências. Esse era o sentido principal das indulgências. E Lutero ficou indignado com isso. No início, não tanto com as indulgências em si, mas com a comercialização delas, com a venda das indulgências. E essa, então, foi a preocupação dele ao escrever as 95 teses, que eram simplesmente uma prática absolutamente comum naquela época. Vejam só, o ambiente era universitário. Lutero era um professor universitário. Quando, numa universidade ali do final da Idade Média, se queria debater qualquer assunto, alguém escrevia uma série de proposições ou teses a respeito daquele assunto, colocava lá num local público para todo mundo tomar conhecimento e convocava, assim, a comunidade acadêmica para se reunir e debater aquelas questões. Foi exatamente isso que Lutero fez no início, né? Ele convocou a sua comunidade acadêmica, os seus colegas professores, os alunos da Universidade de Wittenberg, para debater uma série de proposições a respeito da venda das indulgências, né? E, a partir daí, então, os acontecimentos começaram a se desenrolar, muitas vezes de maneira totalmente independente dos desejos de Lutero, e, finalmente, houve o que conhecemos como a Reforma Protestante do século XVI. Então, foi assim. É possível a gente afirmar que houve vários movimentos, não somente com Lutero, mas na própria Europa, como o senhor havia comentado aqui na pregação, na Suíça e em outros locais. Uma pergunta que nos leva à curiosidade: por que a Reforma se dividiu em vários ramos? Quais ramos foram esses iniciais, né, e quais as características desses grupos? A Reforma colocou alguns princípios que deram origem a essa pluralidade, a essa diversidade no movimento da Reforma. E esses dois princípios foram principalmente o sola scriptura, o somente a Escritura, mas um outro princípio que eu digo que é um princípio necessário, mas arriscado, perigoso, que é o princípio da livre interpretação da Escritura, né? Então, os reformadores diziam: somente a palavra de Deus, somente a Escritura é a nossa norma, a nossa regra, o nosso padrão de fé e de vida, de convicção e de conduta. Mas, associado com isso, eles disseram: todo cristão tem o direito e o dever, na verdade, de ler e estudar por si mesmo a palavra de Deus, o princípio do livre exame, o que não significa, é importante que se acrescente, livre interpretação. Livre exame é uma coisa, livre leitura e exame das Escrituras é uma coisa. Livre interpretação, interpretar as Escrituras ao nosso bel prazer, do jeito que a gente quer, isso é uma coisa completamente diferente. Mas o fato é esse: esses princípios, e mais um terceiro princípio, que foi o do sacerdócio de todos os fiéis, de cada cristão é um sacerdote de Deus, então é que acabou levando a essa diversidade dentro do movimento da Reforma, porque houve divergências entre os líderes a respeito de algumas questões doutrinárias, por exemplo, a questão da ceia do Senhor, o entendimento a respeito da Eucaristia. E daí o surgimento, então, de 4
tradições iniciais da Reforma Protestante. No século XVI, houve somente esses 4 grupos. Todos os grupos que apareceram mais tarde, então, foram nos séculos seguintes, a partir do século XVII. Então, no século XVI, luteranos, os reformados suíços, os anabatistas também na Suíça e, finalmente, os anglicanos lá na Inglaterra. Então, esses foram os 4 movimentos iniciais, e todas as outras igrejas que surgiram posteriormente foram herdeiras de um desses 4 movimentos iniciais. Então, luteranos, reformados, anabatistas e anglicanos. A gente pode afirmar, pastor, que Martinho Lutero queria criar uma nova igreja cristã? Absolutamente não. Lutero tinha o profundo desejo de purificar, de reformar e de fazer com que a sua igreja, a qual ele amava e na qual ele tinha nascido e sido criado até então, e que era a única igreja, na verdade, que existia no Ocidente cristão, o seu desejo era que essa igreja fosse uma igreja mais evangélica, mais bíblica, mais pura, mais fiel à mensagem de Cristo. De maneira nenhuma ele pretendia dividir a igreja, criar um novo movimento. Foram as circunstâncias, o desenrolar dos acontecimentos é que acabaram forçando Lutero a isso. Mas ele liderou uma igreja separada, alguns anos depois, assim, muito a contragosto, né? A gente percebe nos escritos dele que foi como que um mal necessário, porque idealmente para ele a igreja teria se mantido uma só, como tinha sido por tantos séculos. Ele não gostava nem de ser relacionado, né? Você dizendo que a igreja... Ele ficou muito contrariado quando eles começaram a chamar os seus seguidores de luteranos, né, usando o nome dele. Ele queria que fossem conhecidos apenas como evangélicos, né, não como luteranos. Perfeito. A senhora comentou sobre a reforma da Suíça, a reforma suíça da qual nós somos originados, a nossa igreja presbiteriana. Ela ficou conhecida como movimento reformado. O senhor poderia explicar o porquê? Isso é muito interessante, né? Então, a reforma de Lutero é de 1517. A reforma suíça começa, num certo sentido, 2 anos depois, quando um outro sacerdote, chamado Ulrico Zwinglio, exatamente no dia 1º de janeiro, que era inclusive a data do seu aniversário, assumiu o pastorado, ou assumiu a liderança da mais importante igreja de Zurique, então uma catedral lá de Zurique. E quando ele assumiu o púlpito lá da igreja de Zurique, 1º de janeiro de 1519, né, na verdade 1 ano e poucos meses depois das 95 teses, ele disse, olha, daqui para frente eu não vou seguir o lecionário, que era aquela série de passagens bíblicas prescritas para cada semana do ano. Eu vou pregar expositivamente a Bíblia, versículo por versículo, começando com o Evangelho de Mateus. Ele pregou todo o Evangelho de Mateus, ali ao longo dos meses, ao longo dos anos, versículo por versículo. Isso bem antes ainda do início, propriamente dito, da Reforma Suíça. Ele já tinha esse entendimento, né, dessa valorização das Escrituras. Então, o fato é esse. Zwinglio, desse país vizinho da Alemanha, a Suíça, recebeu alguma influência de Lutero, mas ele acabou desenvolvendo a sua própria teologia, as suas próprias ênfases, não é? E ele foi mais profundo, esse foi o entendimento das pessoas da época, de que a obra realizada por Zwinglio na Suíça estava sendo uma obra mais profunda de reforma do que a obra realizada por Lutero na Alemanha. E por isso, então, começou a surgir essa ideia, né? Quem está verdadeiramente reformando a igreja, quem está realmente criando uma igreja reformada são os suíços, não tanto os luteranos, os alemães. Daí a origem do termo, então, tradição reformada, movimento reformado, fé reformada, teologia reformada. Então, é muito importante a gente estar consciente desse fato. Quando nós vemos em algum lugar a palavra reformado, essa palavra pode ter 2 sentidos. Um sentido lato e um sentido estrito. Lato sensu, reformado significa protestante, né? Referente à reforma, protestante. Mas estrito sensu, no sentido mais estreito, aquele que a gente utiliza mais,
é uma referência específica à chamada Segunda Reforma, a reforma suíça com Zwinglio e Calvino. Perfeito. Isso me fez lembrar pelo comentário de Zwinglio pregando versículo a versículo. Eu não lembro agora o presidente americano, não sei se o senhor lembra, mas existia um presidente americano que criou a sua própria Bíblia. Jefferson, exatamente. Ele ia destacando as partes da Bíblia que mais lhe interessavam, criando a sua própria Bíblia, a sua própria versão. Né? E ficou característico até para motivo de gozação para os evangélicos, onde você não, o fato de você pregar expositivamente versículo a versículo ajuda você a evitar de pular aquelas partes que mais lhe desagradam. Né? Mas isso me fez pensar aqui em outra pergunta, pastor, a respeito dos próprios princípios, dos solas que o senhor já comentou. A gente pode afirmar que eles continuam válidos? Qual é a relação daqueles princípios aplicados lá no passado, esses 5 princípios levantados por Lutero, e o nosso contexto atual? Será que eles são princípios que devem ser somente aplicados naquele contexto histórico, ou eles são aplicados ao nosso contexto atual? Okay. Em primeiro lugar, vamos recordar os princípios, né? O princípio básico, porque ele é o ponto de partida para os outros, somente a Escritura, o sola Scriptura. Os 3 seguintes, eles estão englobados na doutrina da justificação pela graça mediante a fé, que é somente Cristo, somente a graça e somente a fé. Né? Então, reunidos, eles são a doutrina da justificação pela graça mediante a fé. E o último princípio, né? Então, a centralidade da glória de Deus na nossa vida, assim como nós vemos na Escritura, né? Soli Deo Gloria, glória somente a Deus. Mas é claro, né? Cristalinamente claro e óbvio que esses princípios continuam sendo imensamente importantes e cruciais e essenciais para a igreja nos nossos dias. Os problemas que as igrejas evangélicas têm enfrentado no nosso tempo, na nossa geração, são decorrentes exatamente do afastamento desses princípios. Né? Todo e qualquer problema que nós vejamos acontecendo nas igrejas evangélicas, de uma maneira ou de outra, são consequência do abandono desses princípios fundamentais do Evangelho, que foram sintetizados pelos nossos reformadores nessas 5 afirmações fundamentais. Tá? Então, com certeza, eles continuam sendo imensamente, não só válidos, mas imprescindíveis para nós hoje, se quisermos ser fiéis ao Evangelho de Cristo. O senhor pode dar algum exemplo no contexto em que os princípios eles estão sendo deturpados nos contextos atuais? Bom, eu já mencionei vários no sermão há pouco, né? Foi exatamente. Então, por exemplo, a relativização da Escritura. Pecar contra o princípio da sola Escritura, somente a Escritura. Né? Quando alguém valoriza demais, por exemplo, as suas experiências religiosas como critério de fé. Né? Eu creio em tal coisa porque eu tive tal experiência, porque isso deu certo na minha vida. Mas não é assim que Deus quer que nós decidamos o que é certo e o que é errado para a nossa vida. A nossa experiência, que é uma coisa tão flutuante, tão incerta. Né? Ou então, eu faço tal coisa, eu creio em tal coisa porque eu recebi uma revelação, uma profecia a respeito disso. Tudo isso são maneiras de se relativizar, de se desvalorizar, de jogar para a periferia das nossas vidas a palavra de Deus, que deve ocupar sempre um lugar da mais absoluta centralidade. Outro problema que eu mencionei, né? O retorno do sacerdotalismo em muitas igrejas evangélicas atuais. Então, na Idade Média, havia aquela ideia, né, de que o sacerdote humano é o mediador entre o fiel e Deus. O fiel não pode se dirigir diretamente a Deus e ele não recebe diretamente a graça de Deus. Ele precisa de um intermediário humano para que haja essa comunicação com Deus. Os reformadores divergiram completamente disso. Né? Eles disseram: nós todos somos sacerdotes de Deus, nós todos temos livre acesso ao trono da graça de Deus, tendo como único mediador, não um intermediário humano, mas um intermediário divino humano, Cristo Jesus, o nosso Salvador. Mas, hoje em dia,
nós vemos, então, pessoas impressionadas com grandes líderes, né, com o grande servo de Deus que faz isso e faz aquilo e realiza milagres, etc. e tal, né? A pessoa que tem lá a oração poderosa. Em vez de a própria pessoa orar a Deus, ela recorre a alguém para que faça uma oração poderosa por ela. Meus irmãos, isso é o abandono do Evangelho, né? Isso é a negação de algumas das verdades mais solenes e mais profundas da Escritura Sagrada, né? E certamente é uma negação dos princípios da reforma do século XVI. Eu mencionei também o culto antropocêntrico, né? Ou seja, aquele culto focalizado nas necessidades, nos interesses. A realidade é de que em muitas igrejas hoje o culto virou uma espécie de um show, destinado não a glorificar a Deus, mas a, vamos usar a palavra certa, divertir as pessoas, né? Vamos lá na tal igreja porque a gente vai ter um momento muito bom, muito agradável, muito feliz lá naquela igreja, né? Mas o fato é que a gente vem à igreja não só para se alegrar, mas para se entristecer também. A palavra de Deus muitas vezes diz coisas duras que nós precisamos ouvir, né? Então, essa é outra maneira, muitas vezes, né? Esse culto voltado para a satisfação de necessidades, né? Para massagear o ego humano, é mais uma maneira pela qual tantas vezes se pode, hoje em dia, trair os princípios da palavra de Deus e certamente as ênfases dos reformadores do século XVI. Não é? Obrigado, pastor. A gente pode dizer, nesse contexto que o senhor está falando, que a reforma alcançou seus objetivos? Sim e não. São duas as respostas a essa pergunta, né? Sim e não. A reforma não alcançou o seu objetivo no sentido de que ela não reformou a igreja da época, né? A Igreja Católica Romana não só manteve as suas práticas, as suas doutrinas, os seus dogmas, mas até os reforçou, os enfatizou ainda mais, através de um concílio que se reuniu algumas décadas depois, que foi o famoso Concílio de Trento. O Concílio de Trento foi um concílio que se reuniu exatamente para rebater, para refutar a obra da reforma. E ali houve, então, uma reafirmação ainda mais categórica das doutrinas, dos dogmas católicos. Então, nesse sentido, né, a reforma não alcançou o seu objetivo. Agora, no sentido de criar um movimento que gerou nas pessoas, num grande número de pessoas, uma preocupação e um interesse profundo pelo resgate dos valores originais do Evangelho, os valores e as convicções originais do Evangelho. Então, nesse sentido, a reforma alcançou o seu objetivo. Obrigado. Eu tenho mais duas perguntas antes de passarmos para o bloco dos irmãos. Eu não sei se temos aí. Duas perguntas para nós caminharmos. Quais as lições que nós podemos extrair da reforma para os dias atuais? E se continua sendo válido o princípio igreja reformada sempre se reformando? A reforma, evidentemente, ela tem lições positivas e negativas para nós hoje, não é? Eu costumo dizer que a história da igreja é composta de luzes e sombras. Ela tem coisas que nos inspiram, que nos encorajam, e tem coisas que nos advertem, coisas desagradáveis, negativas, que nos servem de advertência. E isso também é verdadeiro em relação à reforma do século XVI, né? Existem elementos tristes, desagradáveis, decepcionantes, quando nós olhamos para certos aspectos da reforma, mas também existem aqueles elementos que nós consideramos muito mais importantes e muito mais numerosos, que são fonte de edificação, de inspiração e de encorajamento para nós nos dias atuais em que nós vivemos, né? Então, existem coisas dos dois tipos. Quanto ao segundo tipo, né, o aspecto positivo, principalmente essas coisas todas que temos falado aqui, né, essa preocupação muito grande com o Evangelho, com a valorização das Escrituras, né,
a valorização do papel do, entre aspas, e aqui umas aspas bem grandes, né, do leigo, dos fiéis na vida da igreja. No século XVI, ou até o século XVI, na igreja da Idade Média, a igreja era entendida como uma espécie de uma casa com 2 pavimentos. Então, eles diziam, no pavimento de cima estão os religiosos, com os olhos voltados para o céu. E no andar de baixo, os fiéis comuns, com os olhos voltados para a terra. A reforma acabou com essa distinção, através do princípio do sacerdócio de todos os fiéis. Ou seja, o entendimento de que todos nós somos ministros de Deus. É claro que nós exercemos diferentes ministérios. Alguns exercem o ministério pastoral. Nem todos são chamados para exercer o ministério pastoral, né? Então, alguns exercem esse ministério. Reverendo Adail, nós outros, né? Ministério pastoral. Mas os outros, as outras pessoas, todas as outras pessoas da igreja têm suas outras áreas e as suas oportunidades de ministério. Então, qual foi a consequência disso? Uma valorização tremenda e um envolvimento excepcional agora dos fiéis na vida da igreja, mas não somente na vida da igreja, na vida da coletividade. Aliás, essa foi uma característica muito interessante da reforma suíça. Os reformadores entenderam que não só a igreja precisava ser reformada, mas a sociedade precisava de reforma, à luz das convicções e dos valores do Evangelho de Cristo. Daí a grande preocupação social do movimento reformado, da reforma suíça, a partir do próprio reformador João Calvino, né, e das suas ações lá na cidade de Genebra. Então, são muitas coisas preciosas que nós temos como efeitos salutares da reforma para os nossos dias. Aquele que eu havia perguntado, o princípio igreja reformada sempre se reformando, ele ainda é válido? Exato. Então, esse princípio é tremendamente... A gente não sabe, é interessante, quando surgiu esse princípio, quem criou esse lema, né? Ecclesia reformata semper reformanda. Igreja reformada sempre se reformando, sempre com necessidade de reforma. Mas é exatamente isso, né? O passar do tempo faz com que, muitas vezes, as pessoas individualmente e as igrejas coletivamente, como usando lá uma imagem lá do livro do Apocalipse, abandonem o seu primeiro amor, se afastem do seu primeiro amor. E por isso nós estamos constantemente com necessidade de retornar aos fundamentos da fé, não é? Nos adequar novamente aos princípios e às verdades da palavra de Deus. Daí a validade contínua desse lema. Igreja reformada sempre se reformando, sempre necessitando de reforma, sempre necessitando retornar aos seus primórdios, aos seus fundamentos mais importantes. Amém. Enquanto o Ney chega aqui com as outras perguntas, se deixar, eu vou perguntar aqui a manhã inteira, pessoal, mas eu vou perguntar só mais uma enquanto as outras chegam. Hoje, o que deve ser celebrado nesses 500 anos de reforma? Se a gente pode fazer essa pergunta. Exato. Muitos cristãos não estão vendo, hoje em dia, neste ano, né, de 2017, muitos motivos para celebrar. A preocupação de muita gente é com esse aspecto da unidade da igreja. A reforma rompeu a unidade da igreja. A reforma cometeu esse pecado, né? Rompeu com a unidade da igreja. Isso é muito relativo, né? Em primeiro lugar, porque a unidade da igreja já não existia quando ocorreu a reforma protestante. Nós devemos lembrar, né, para aqueles que conhecem a história do cristianismo, a história da igreja, que cerca de 500 anos antes da reforma, agora nós estamos 500 anos depois da reforma, 500 anos antes da reforma, lá por volta do ano 1000, houve uma enorme divisão do cristianismo, e que deu origem, então, mas que se fixou duas tradições cristãs diferentes. A igreja chamada ocidental, a igreja católica romana, e a igreja oriental, a igreja ortodoxa grega. Duas igrejas que existem até hoje,
né? O cisma católico ortodoxo aconteceu 500 anos antes da Reforma Protestante. Então é errado acusar os protestantes de serem os responsáveis principais pela quebra da unidade da igreja, porque isso já havia acontecido 5 séculos antes. De fato, né, claro que nós não vamos celebrar isso. Oh, que bom que a igreja se dividiu mais uma vez. Isso não é um motivo de gratidão e de celebração. Mas, por outro lado, nós entendemos que, apesar disso, houve uma série de consequências, de efeitos muito salutares e muito positivos para o cristianismo e para a sociedade, que foram fruto da reforma do século XVI, e é isso que nós estamos celebrando, e é por isso que devemos ser profundamente gratos ao nosso Deus. Bom, pastor, as perguntas que nós recebemos, é uma pergunta não identificada. Ela diz assim: em certo sentido, Jesus não foi um reformador quando disse, um novo mandamento vos dou? E o apóstolo Paulo, quando estendeu o evangelho aos gentios? Sim, a gente poderia dizer isso, né? De que Jesus foi um reformador lá do judaísmo, né? Porque Jesus era um judeu, ele viveu toda a sua vida ali no contexto do judaísmo, né? O apóstolo Paulo também. O apóstolo Paulo diz lá na carta aos Filipenses, né, ele dá lá todo o seu currículum vitae no judaísmo, né, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, e etc. e tal. Então, num certo sentido, Jesus, Paulo foram reformadores, né? Se bem que normalmente nós não qualificamos dessa maneira o trabalho, a obra que eles realizaram, né? Aliás, aproveitando aí essa pergunta, muitos que refletem a respeito do que aconteceu no século XVI falam de 2 palavras. O que aconteceu no século XVI foi uma reforma mesmo ou foi uma restauração? E a gente pode ilustrar isso a respeito do que pode ser feito com um edifício antigo. Imagine um edifício antigo, um edifício importante que está em ruínas, está em péssimo estado. Nós podemos fazer com esse edifício 2 coisas diferentes. Ou nós podemos fazer uma reforma ou uma restauração. A reforma seria deixar aquele edifício bonito, mas com as suas características totalmente diferentes, né? Conserta-se o edifício, mas modificam-se as características originais. E qual é aquele trabalho onde a gente não só deixa ele bonito, mas de acordo com as características originais? Como é que a gente chama isso? Restauração. Então, na verdade, irmãos, o que aconteceu no século XVI foi mais uma restauração do que uma reforma, né? A preocupação dos reformadores do século XVI foi restaurar a igreja às suas origens bíblicas e neotestamentárias. Então, nós devemos ver principalmente por esse prisma o que aconteceu no século XVI. Uma pergunta mais curtinha. Qual foi a missão de Zwinglio na Reforma Protestante? Bom, o Zwinglio iniciou uma nova tradição, uma nova corrente dentro do movimento da Reforma, né? Até Zwinglio havia só uma corrente, a Igreja Luterana, o movimento de Lutero. E Zwinglio agora, então, de maneira independente, embora sofrendo alguma influência de Lutero, mas de maneira essencialmente independente, então ele iniciou um novo movimento, uma nova igreja dentro da Reforma, dentro do protestantismo, e que ficou conhecida como movimento reformado e posteriormente como presbiterianismo, né? Igreja presbiteriana e algumas outras também. Então foi isso. Pastor, trocando agora de uma pergunta curta para uma maior, bem maior, gostaria de saber se nós podemos atualizar algumas formas, de alguma forma, os ensinamentos da Bíblia. Ou, vou tentar entender aqui a pergunta, a letra eu não estou conseguindo entender plenamente, ou acreditar na palavra, ou acreditar na palavra por ela ser uma reprodução. Será que a Bíblia precisa ser atualizada? Mas existem mais alguns comentários. Mas acredito que existem algumas passagens que geram dúvidas. Por exemplo,
as crianças que nascem com um sentimento diferente de sexualidade física, como podemos condenar uma pessoa por ser homossexual? Existem passagens sobre divórcio? Enfim, existe algum entendimento sobre essas atualizações? Irmãos, a gente já tinha conversado ontem a respeito da possibilidade desse tipo de perguntas, né? Como não é uma pergunta que está diretamente relacionada com o nosso assunto, que é a reforma do século XVI, então eu não quero entrar nesses detalhes para nós não fugirmos do assunto, né? É uma pergunta importante, é uma pergunta relevante, mas está fora do nosso foco principal aqui nessa entrevista, que é a reforma do século XVI, né? Eu só diria que qualquer preocupação de atualizar a Bíblia é uma coisa muito perigosa, né? É o caminho para a relativização da Escritura. Porque daí eu vou atualizar de um jeito, outra pessoa vai atualizar de outro jeito, e daí vai ficar uma salada tão grande que ninguém mais vai poder confiar na Escritura, né? Por causa dessa enorme divergência de entendimentos e de interpretações. Então, nós devemos manter a Escritura como ela está, né? Ser muito cuidadosos, muito criteriosos na sua interpretação e ver as maneiras mais sábias, as mais equilibradas, biblicamente falando, teologicamente falando, de aplicá-la a diferentes situações e desafios com os quais nós nos defrontamos na nossa vida contemporânea, né? Como esses que foram elencados aí pela pessoa que fez essa pergunta. Então, acho que seria isso que teríamos para esse momento. Ok. Nós já estamos com o horário ultrapassado, passamos do horário proposto. Eu vou selecionar mais duas perguntas e gostaria de pedir ao senhor se o senhor poderia entrar em contato com esses irmãos ou os irmãos que não puderam ser respondidos, se eles podem conversar com o senhor pessoalmente após o culto, alguma coisa nesse sentido. Por e-mail, né? Sim. Aqui do presbítero Tony, ele pergunta da seguinte maneira: podemos dizer que os princípios da reforma demoraram a chegar ao Brasil, fortalecendo assim o poder do catolicismo? E por quê? É interessante que a colonização do Brasil se deu lá no início, já no contexto da Contra-Reforma, né? Quando o Brasil passou a despertar maior interesse por parte de Portugal, coisa que não aconteceu nas primeiras décadas, né? Foi mais a partir da metade do século XVI, com a chegada do nosso primeiro governador-geral, Tomé de Souza, em 1549, lá na Bahia, né, para construir a primeira capital do Brasil, que foi Salvador. Então, em 1549, já estava em pleno curso na Europa a Contra-Reforma, de modo que, durante 300 e tantos anos, o Brasil, ou 300 anos, ou quase 300 anos, o Brasil ficou como que hermeticamente fechado para as influências protestantes. A única presença protestante que nós tivemos no Brasil colonial foi através de duas invasões, né? Então não foram os portugueses que disseram, vem para cá, ou pode entrar aqui sem problema. Foram duas invasões, né? A invasão francesa, lá na Baía de Guanabara, em meados do século XVI, e a invasão dos holandeses no Nordeste, no século XVII, e, curiosamente, os dois grupos de irmãos nossos calvinistas, herdeiros da Reforma Suíça, né? Mas essa é a razão porque os princípios da Reforma não entraram no Brasil, senão no século XIX, por causa dessa circunstância de o Brasil ter sido colonizado por um país fortemente católico, Portugal, né, que não permitia o ingresso de protestantes e de ideias protestantes no Brasil, durante todo aquele tempo. A próxima pergunta ela tem vinculação com a própria questão da Igreja Católica. Ela questiona assim: alguns sustentam que a Igreja Católica não é de fato cristã porque ora pelos mortos, ou o que estaria mais próximo da doutrina espírita. Como é que a Escritura trata dessa questão? Nós entendemos que a Escritura não legitima dois tipos de oração em relação aos falecidos. A oração a eles e por eles, né? O que é a oração a eles? A oração a falecidos, a eles. É a oração feita aos santos, né? Os santos são pessoas que já faleceram e que estão na glória, que estão lá com Deus.
E nós não entendemos que é legítimo nós dirigirmos orações a eles, para que eles se constituam em intermediários entre nós e Deus. Então, nem orações a falecidos, aos santos que estão na glória, e muito menos por falecidos, intercedendo por pessoas que faleceram e que supostamente estão no purgatório, para que elas sejam libertadas de lá e possam ir para o céu, né? Então, nós não vemos fundamentação bíblica, legitimação bíblica, nem para uma coisa, nem pela outra, né? Perfeito. Eu vou depois fazer uma referência ao irmão que trouxe uma pergunta aqui, uma colocação, na verdade. Fazer a última pergunta é sobre a questão litúrgica nas nossas igrejas reformadas. A pergunta, ela questiona como Calvino e os reformadores suíços conduziam seus cultos e que lições podemos tirar para hoje. Isso é interessante, essa pergunta é interessante. Essa pergunta, irmãos, é um exemplo de como a gente não segue cegamente algumas coisas lá da reforma do século XVI, né? Houve alguns entendimentos e algumas práticas dos nossos reformadores e que depois acabaram sendo abandonadas pela igreja porque se entendeu que eles foram radicais demais nesses aspectos, né? Não era necessário manter essas práticas. Então, se vocês fossem à igreja de Calvino ou à igreja de Zwinglio no século XVI participar de um culto, vocês notariam duas coisas interessantes no que diz respeito à liturgia. Primeiro, a ausência total de acompanhamento musical. As pessoas cantavam somente com a sua voz mesmo, sem o uso de quaisquer instrumentos, né? É interessante porque o próprio Zwinglio era um músico talentoso. Ele era um músico, tocava muito bem lá alguns instrumentos, mas ele não admitia o uso de instrumentos musicais no culto. E a segunda coisa interessante que vocês observariam é que não havia inário. Porque aqueles primeiros reformados lá do século XVI, na Suíça, eles entendiam que nós só devemos cantar na igreja as palavras de Deus, e não composições humanas. Então, o que eles cantavam na igreja? Somente os salmos. Então, os salmos eram metrificados e musicados, né? Criava-se uma música para aqueles salmos metrificados, eram os saltérios, né? Então, essas duas coisas foram, com o passar do tempo, abandonadas, essas duas práticas, né? Apenas uns poucos grupos, muito pequenos, nos Estados Unidos, em outros lugares, ainda mantêm isso. Hoje em dia, então, nós achamos perfeitamente admissível tanto o uso de instrumentos quanto de composições humanas, né? Claro que composições que tenham conteúdo bíblico, que tenham uma boa teologia, né? E, portanto, são dois exemplos de coisas que havia lá no início e que depois foram abandonadas, né? Ok, pastor. A última colocação do presbítero Jorge, depois eu gostaria de convidar o pastor Weber para vir fazer a oração final. Ele questiona se existe algum livro... Oi? Oi? Ele gostaria, se o senhor conhece o livro... Não conheço, mas com certeza os historiadores, mesmo os historiadores não cristãos, mesmo os historiadores seculares, materialistas, né, dos mais diferentes tipos, eles reconhecem que a reforma protestante do século XVI foi um dos fenômenos que criaram o moderno mundo ocidental, democrático, né, em que nós vivemos, né? Então, eles reconhecem essa tremenda contribuição da reforma para o mundo em que hoje nós vivemos, né, em diferentes áreas, diferentes aspectos, né? Pastor, eu gostaria de pedir perdão aos irmãos que não puderam ter suas perguntas respondidas. Gostaria de sugerir de que conversassem com o pastor Alderi ao final do culto, ou então à noite mesmo, o senhor vai estar conosco ainda. Gostaríamos de agradecer em nome do Conselho a sua disposição está conosco em responder tantas perguntas. Certamente teríamos muito mais perguntas a serem realizadas, mas já são 12:30 e eu peço até desculpa ainda pelo próprio adiantar do nosso horário.
Gostaria de convidar o pastor Weber para que a gente pudesse orar. Gostaria de convidar também a igreja a se colocar em pé para que a gente possa orar agradecendo por esse momento. Vamos orar. Eu quero sugerir que, se você teve a sua pergunta, fez a pergunta, ela não foi respondida, pega de volta, põe o seu e-mail para aí que o pastor possa responder. Porque depois aqui do culto não dá, né? Ele precisa almoçar, a gente também, então, né? Aí você põe aqui, porque ele já se dispôs a responder para a gente, sem problema algum. Pai, obrigado por essa manhã, e é rica a oportunidade que o Senhor nos dá de refletirmos sobre o nosso histórico, sobre o nosso passado, e isso nos ajudar a olhar para frente, certos de que o Senhor continua nos sustentando, conduzindo a nossa vida e tem o melhor para realizar em nós e a partir de nós. Então, ajuda-nos a caminhar assim, sempre firmados na Tua santa palavra, que tem o caminho certo para a glória do Teu santo nome, através das nossas vidas. Obrigado. Nós te pedimos pelo nosso restante de tarde, e logo à noite, quando estaremos reunidos em Teu nome, que o Senhor nos dê o privilégio de testemunharmos do Evangelho, por onde formos ainda nessa tarde, nesse dia. Nós oramos gratos em nome de Jesus Cristo. Amém. 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 Deus abençoe e até logo à noite.